Boa tarde, graça e paz a todos os abençoados e eleitos do Pai. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, nesta célula em Graça, aqui no Tejal, em Portugal. Para quem não conhece, o meu nome é Jorge Graça, eu sou representante oficial do Ministério Internacional Graça sobre Graça em Portugal. Estamos debaixo da liderança apostólica do abençoado irmão Cristiano de França. Este Ministério em Graça tem a sede no Rio de Janeiro, no bairro Inhoíba e em Campo Grande, no Brasil. Hoje trago uma mensagem cujo tema é do seguimento de uma série de mensagens que é perguntas e respostas em graça. Hoje trago a pergunta número 4, que diz assim: Cristo disse que em suas palavras jamais passariam, e Ele falou. Por exemplo, que devemos jejuar. Como explicar isto? Nesta passagem, Jesus de Nazaré, ou seja, Jesus nos dias da sua carne, estava ensinando aos judeus, ou seja, estava a ensinar aos judeus a forma certa de jejuar. Para que eles, ou seja, os judeus, fizessem este rudimento, ou seja, o jejum é um rudimento judaico, de forma correta. Mateus 6, versículos 16 e 17, diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Ou seja, Jesus de Nazaré, nos diz da sua carne, está a mostrar a forma correta de jejuar. Ou seja, mas esta instrução é para os judeus e era antes da cruz. E nós vamos ver porquê. Porque, no entanto, a verdadeira visão de Jesus sobre o jejum é a que vemos no livro de Marcos. O Senhor ensinou que enquanto Ele estivesse presente, ou seja, o noivo, não poderiam jejuar. Ou seja, antes da cruz, não poderiam jejuar, porque o noivo estava com eles. Marcos 2, 19. Vamos ver o livro histórico de Marcos 2, 19. Diz assim: E Jesus disse-lhes a quem? Aos discípulos. Disse aos judeus: Pode porventura os filhos da bodas jejuar? Podem os filhos das bodas jejuar? Neste caso, está-se a referir aos judeus. Podem jejuar enquanto está com eles o esposo. Quem é o esposo? É Cristo, é Jesus de Nazaré. Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Ou seja, enquanto Jesus esteve presente com eles, nos dias da sua carne, os discípulos de Jesus não podiam jejuar. Após a cruz, ou seja, no novo pacto, Cristo ressuscitou, subiu aos céus e não está mais limitado pela carne. Sua presença está em todos nós e é constante e absoluta. Colossenses 1:27. Epístola de Paulo aos Colossenses 1:27. Diz assim: Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, ou seja, os não-judeus, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, Cristo está em nós, espiritualmente. Não está mais limitado pela carne, mas hoje está no espírito. Hoje está espiritualmente com a sua igreja, o seu povo. Por isso não há mais necessidade de jejuarmos, pois o noivo está presente connosco constantemente. E não precisamos reforçar a sua presença em nós. O noivo agora é o nosso esposo. Nós estamos depois da cruz. Pois estamos espiritualmente casados com Ele. Vamos ver em 1 Coríntios 6:17. Epístola de Paulo aos Coríntios 6:17. Diz assim: Mas o que se junta com o Senhor, ou seja, o que se casa espiritualmente com o Senhor, é um mesmo Espírito. Ou seja, nós somos um Espírito com o Senhor. Nós estamos ligados espiritualmente, estamos casados, porque o casamento dá-se na cruz do Calvário. Ou seja, antes da cruz, Jesus era o noivo da sua igreja. Depois da cruz,
Ele é o esposo, é o marido da igreja. Tanto que a igreja já não é mais hoje noiva, mas sim esposa do esposo que é Cristo, que é Jesus. De Nazaré? Não. Do ressuscitado. E Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, é o noivo. Hoje, na manifestação, depois da cruz, é o ressuscitado. Quanto a Cristo dizer que as suas palavras não passariam, é simples de entender. Quando ele afirmou isto, ele, Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, antes da cruz, estava se referindo apenas à sua profecia sobre a grande tribulação. Vamos ver isso para terminar em Mateus 24, 34 a 35. No livro histórico de Mateus 24 a 34, versículo 34 a 35. O sermão profético de Jesus de Nazaré. Para os judeus. Esta palavra profética é para o povo de Israel, não é para os gentios, não é para a igreja, é para Israel, para o povo judeu. E nós vamos ver, para terminar, vemos aqui, no versículo 34, diz assim: em verdade vos digo, Jesus está a falar aos discípulos, está a falar aos judeus, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, tudo aquilo que ele para trás profetizou, desde a destruição do templo, não ficará pedra sobre pedra, desde a destruição da cidade santa de Jerusalém. O céu e a terra, no versículo 35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, ou seja, esta palavra profética para o povo judeu sobre o julgamento profético, um julgamento sobre a nação de Israel, que já veio a profecia de Daniel no capítulo 9, as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, sei que aconteça tudo, e aconteceu, e nós historicamente, através dos escritos de Flávio José, temos a prova disso, que aconteceu no ano 70, com a destruição do templo de Jerusalém e com a destruição da cidade santa de Jerusalém. Pelo imperador, pelo general Tito, que veio depois a ser imperador de Roma. E eu termino a mensagem 2 com a saudação apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Para quem não sabe, a morada da célula aqui em Portugal do Tejal é a Rua das Forças Armadas, número 3, primeiro andar, Santo Antão do Tejal, Portugal. Até para a semana, e graça e paz a todos, no nome de Jesus. Amém.